uma nova linha do tempo nasce e praticamente todos os outros filmes são esquecidos. Alívio cômico na área, eu sou o Iago e hoje o vídeo é sobre o Massacre da Serra Elétrica. Nós definitivamente estamos vivendo um período onde os slashers dos anos 90 estão voltando com tudo pra provar pra gente que eles nunca vão se perder no tempo, pois é fato que, bom ou não, enquanto estiver saindo o filme do Leatherface, Ghostface, Michael Myers, a gente tá lá pra assistir. Dessa vez, quem retorna com muita fúria é o Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. E na verdade, quando eu vi esse filme, eu fiquei logo me perguntando em que momento da linha do tempo do massacre ele estaria sendo incluído. Porque na verdade, eu sempre tive uma dúvida com a linha do tempo do Massacre da Serra Elétrica. Eram 8 filmes até então e eu sempre fiquei em dúvida de qual que seria a melhor forma pra assistir, de qual que seria a forma correta pra assistir. E quando eu vi que teria mais um filme da Netflix, a minha cabeça fez... E pensando nisso, para descomplicar a sequência do Massacre da Serra Elétrica, eu resolvi fazer aqui uma linha do tempo explicando qual que seria a melhor alternativa para você assistir toda essa história. Na verdade, existem 4 possibilidades, são 4 linhas do tempo diferentes que você pode assistir, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas no final eu vou te dizer qual que é a minha favorita, qual é que eu indico, e também os filmes que eu acho que são os melhores da franquia. A primeira possibilidade é a mais simples, ou seja, você vai pegar a ordem de lançamento dos filmes, mas não todos os filmes, somente os 4 primeiros. Sendo assim, na nossa primeira linha do tempo, a gente tem o Massacre da Serra Elétrica de 1974. Esse foi o primeiro filme da franquia e definitivamente foi um dos mais assustadores, não só da franquia, mas também do gênero. Na época, o público ficou muito horrorizado, então as pessoas iam no cinema e realmente era um filme bastante assustador e bastante perturbador também. Definitivamente foi um filme que conseguiu cravar no Texas um dos nomes mais assustadores do cinema, Leatherface. Esse primeiro filme, inclusive, é aquele que tem a Sally Hardest, que é um dos nomes mais conhecidos da franquia. E, na verdade, esse primeiro filme, ele serve de alicerce para o filme da Netflix, mas eu também vou comentar isso um pouco mais pra frente. Vamos continuar aqui na nossa primeira ordem, na nossa primeira linha do tempo. O próximo filme seria o filme de 1986, O Massacre da Serra Elétrica 2. No segundo filme, o enredo é sobre uma radialista que é interpretada pela Caroline Williams, onde ela é perseguida e capturada pelo Leatherface e pela família dele. O segundo filme, inclusive, não teve uma desenvoltura tão boa que nem o primeiro. O primeiro foi muito aclamado, a galera fala que o segundo ele não foi tão bom porque ele usou muito efeito especial. O primeiro foi mais aquela pressão psicológica, aquela tensão durante todo o filme e aquele medo com situações simples. O terceiro filme da nossa primeira linha do tempo seria O Massacre da Serra Elétrica 3. O terceiro filme de 1990 chegou a vez do casal Michelle e Benny saírem de férias pelos Estados Unidos à procura de paz na vida deles e infelizmente caírem em uma estrada deserta do Texas e definitivamente não terem paz. O último filme dessa primeira linha do tempo seria o filme de 1994, O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. O filme de 94 traz ali aqueles famosos adolescentes que estão saindo da festa de formatura, se envolvem em um acidente na estrada e de repente tem início a pior noite da vida deles. Essa seria a primeira linha do tempo, a linha do tempo original. A segunda linha do tempo é uma linha do tempo alternativa que inclui apenas 2 filmes, o filme de 2003, O Massacre da Serra Elétrica, e o filme de 2006, O Massacre da Serra Elétrica, O Início. Apesar do filme de 2003 ter vindo primeiro e depois o de 2006, nessa linha a gente começa com o filme de 2006, que é um prequel do filme de 2003. Como assim? Vou te explicar. Vamos lá. Os acontecimentos do filme de 2003, eles são uma espécie de remake ou reboot do filme original de 1974. Então eles tentam meio que refazer aquele filme de 74, com novos personagens, né, dando uma direcionada diferente. O filme de 2006, obviamente, ele foi lançado depois de 2003, mas a história que eles contam acontece antes do filme de 2003. Isso que seria um prequel. Então, apesar do filme de 2003 ter sido lançado primeiro e depois o de 2006, na nossa sequência a gente teria que assistir primeiro o de 2006, que é o Massacre da Serra Elétrica, O Início. Depois a gente vai assistir o de 2003, que é o Massacre da Serra Elétrica. Fazendo um resuminho do filme de 2006, a gente tem 2 irmãos com suas namoradas, eles estão indo pro Vietnã, e aí de repente a gente tem aquele bom e velho probleminha na estrada, que faz com que eles acabem conhecendo um rapazinho da Serra Elétrica. E esse foi o filme que acabou me proibindo de escolher filmes da noite dos filmes com os amigos. Meus amigos falaram que o final desse filme é péssimo e que eu estou proibido.
de escolher filmes por um bom tempo. E alguém, por favor, me defenda aqui nos comentários, porque, gente, o final desse filme não é péssimo. O filme de 2003 é, sem dúvida, pelo menos pra mim, um dos melhores filmes da franquia. A gente tem ali um grupo de amigos que estão passando pelo Texas e vão viver aquele inferno nas mãos do Leatherface. O filme é muito bem construído, tem uma sequência muito bem elaborada, cenas aterrorizantes, e um final que, na minha opinião, é um dos melhores que tem também, e eu acho até fofinho aquele final. Fofinho e o Massacre da Serra Elétrica definitivamente não deveriam estar na mesma frase. A terceira linha do tempo é formada por 3 filmes, incluindo o primeiro filme de 1974. O primeiro filme nessa sequência seria o filme de 2017 chamado Massacre no Texas, que seria um prequel do filme original de 74. Ou seja, o filme de 2017 ele conta a história antes do filme de 1974. Então aqui a gente consegue conhecer um pouco da história do Leatherface jovem morando num hospital psiquiátrico. Pelo menos até o início do filme. Então, nessa terceira linha do tempo, a gente teria o primeiro filme de 2017, o segundo filme de 74, o da Sally Hardest, e o último filme dessa sequência, dessa linha do tempo, seria o de 2013, o Massacre da Serra Elétrica, A Lenda Continua. Segundo a história, Leatherface teria sido criado junto com uma outra criança, muito mais nova, claro, mas a matriarca da família teria mandado ela embora do Texas, fazendo com que a criança não soubesse nada sobre a família. Essa criança é a Heather, que acaba recebendo anos depois uma carta, depois que a avó dela vem a falecer, dizendo que ela herdou todo o patrimônio, que seria ali nas contas uma mansão e um rapazinho com a serra elétrica. Com o novo filme da Netflix, O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, uma nova linha do tempo nasce e praticamente todos os outros filmes são esquecidos. Essa quarta linha do tempo, ela ignora simplesmente todos os eventos que aconteceram nas sequências e nos remakes. Ou seja, a nova produção da Netflix, ela é uma continuação direta do filme de 1974. Ou seja, nessa linha do tempo até agora, a gente só tem 2 filmes. O filme de 74 e o filme de 2022. E eu falo até agora porque a gente viu no final do filme de 2022 que ficou uma ponta solta. Então eu acredito que essa linha do tempo, essa quarta linha do tempo, ela vem assim a crescer. O Retorno de Leatherface traz a história 50 anos depois dos primeiros acontecimentos e a gente tem ali um grupo de amigos visionários que querem transformar aquela cidade abandonada do Texas num point para empreendedores. Só que na verdade a gente sabe que vai virar um point para o abate. Apesar do filme ter tentado manter um formato similar ao filme de 74, inclusive um dos produtores falou que eles queriam manter algo real, tipo, sem tantos efeitos especiais, mais como uma abordagem à velha guarda do gênero, né, usando câmera vintage e tal, eu acho que acabou ainda assim fugindo um pouco da proposta. E ainda assim eu acho que ficou devendo em outros pontos também. Eu particularmente não gostei muito do roteiro, acho que as sequências não foram muito bem feitas, os personagens acho que poderiam ser um pouco melhores. Enfim, acho que não foi o melhor filme da saga. Essas são as 4 linhas do tempo do Massacre da Serra Elétrica. A minha favorita, na verdade, favoritas, são a primeira e a segunda, eu acho que são as melhores. Meu filme favorito, na verdade, os dois, é o de 2003 e o de 74. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a sua linha do tempo favorita do Massacre da Serra Elétrica. E me fala também se você acha que a quarta linha do tempo ainda tem salvação. Esse é o vídeo de hoje, aproveita para deixar o seu like no vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos aqui da aba também, se inscreve no canal e até o próximo Alívio Cômico.